Olá amigos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Evangelista Tassi e esse é mais um vídeo do canal Apenas um Publicano. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada e você estará me ajudando a divulgar ainda mais esse conteúdo. Se ao final desse vídeo você curtir, você gostar do conteúdo, deixa ali o seu joinha, deixa também o seu comentário, vamos interagir e vamos difundir ainda mais a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar a respeito sobre os segredos do Senhor. Você já ouviu falar sobre esse contexto? Você já ouviu falar sobre este tema? Esse é o assunto que eu quero trazer nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Abra comigo, por favor, no livro de Salmos, de número 25. Salmo de número 25. Hoje vamos passear um pouco mais na palavra do Senhor. Amém? Salmo de número 25, versículo de número 14. Vai falar a respeito do temor do Senhor e também do conhecimento. Algo muito pontual para as nossas vidas. Olha o que diz Salmo de número 25, versículo de número 12. Versículo de número 14, perdão. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Em algumas traduções está assim: e ele lhes fará saber o seu pacto, a sua obra, o seu plano. Ok? Então, para a gente começar, vamos falar primeiro do que é temer ao Senhor. Qual é esse segredo que Deus tem para as nossas vidas? Primeiramente, eu preciso temer ao Senhor. Mas o que significa temer ao Senhor? Nada mais é do que eu saber que eu sou falho, que eu preciso de Deus e que Ele irá me socorrer, Ele me porá no caminho correto, que Ele é o meu Senhor. Muitas pessoas tentam religiosizar essa palavra. Não, temos que temer, temos que ter reverência. Sim, temos que ter respeito, temos que ter reverência. Mas o contexto dessa palavra não é a questão de ter medo, de que se eu não fizer, Deus vai me punir. Não, não é esse o segredo. O segredo é temer, de ter intimidade. Ou seja, eu sei quem Ele é, então eu preciso segui-lo, eu preciso obedecer a sua palavra. Ok? Vamos ler desde o início esse salmo? Olha o que o versículo 1 vai dizer. O Senhor, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Senhor, Deus da minha vida. Por ti estou esperando todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Algumas traduções estão de eternidade em eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Então, a pessoa que teme ao Senhor, ela sabe que precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos, inclusive quando ela está em pecado, quando ela pecou, quando ela se desviou ou quando ela simplesmente desobedeceu, uma ordem de Deus, uma ordem direta de Deus, o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um dos seus servos. Deus tinha um plano para Adão, Deus tinha um plano para Abraão, Deus tinha um plano para Davi, Deus tinha um plano para Jesus, para Pedro, para Paulo, e Deus tem um plano para você, como Ele tem para mim. Então eu preciso, primeiramente, saber quem Ele é, saber quem eu sou perante Ele, e assim eu vou
me posicionar. E como servo, como uma pessoa que precisa dele e não o contrário, eu vou me submeter ao que ele está me falando, me dizendo, me orientando, ok? Continuando aqui, versículo 8 agora. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Olha o que a palavra está dizendo. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual era o homem que teme ao Senhor? E esse foi o versículo que me fez preparar esse vídeo. Eu ministrei uma palavra que falava sobre o conhecimento, sobre o temor do Senhor, e um dos versículos que eu usei foi esse. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Ou seja, a gente mata a charada aqui nesse versículo. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve andar. O homem que teme ao Senhor é o que busca conhecimento. E o conhecimento não está somente atrelado ao conhecimento da letra, da matéria, mas no conhecimento da pessoa de quem essa matéria, no caso a palavra de Deus, está falando. No caso está falando de relacionamento. Tem coisas que Deus vai revelar para a tua vida que só você irá saber. Tem coisas que Deus vai usar na vida do profeta. Não sei se você tem um pastor, um líder, um apóstolo, que seja, um bispo. Deus vai usar, na maioria das vezes, um homem de Deus para falar contigo. Mas tem coisas que Deus vai revelar única e exclusivamente a você. Amém? Então, continuando aqui. Versículo 13. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Ou seja, quando eu confio no Senhor, quando eu tenho relacionamento com ele, o mal que tenta me rodear, o mal que tenta me fazer cair, tenta me fazer perecer, ele vai ser frustrado. Por quê? Os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Tem coisas que o inimigo fica furioso, que Deus, quando ele fala conosco, embora ele fale nos nossos ouvidos, nós o ouvimos no coração. E ele não consegue entender os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por isso que tem coisas que você vai ouvir de Deus que você tem que calar, tem que meditar, tem que colocar em prática, sem fazer alardes, sem revelar os planos. Porque você pode concordar comigo que se Deus quisesse que algo que ele falou para as nossas vidas no íntimo fosse para todo mundo saber, Deus iria usar o profeta. Como eu falei, o seu líder espiritual, seu pastor, seu bispo, seu líder de célula, enfim. Ou seja, tem coisas que Deus vai revelar para nós no íntimo. Por isso que é importante que nós tenhamos comunhão com Ele. Amém? Continuando, então temer é saber que precisamos conhecer a Ele. Olha que Provérbios, de número 1, versículo 7 vai falar. Provérbios, só você avançar aí ao próximo livro, né? Depois de Salmos. Provérbios, de número 1, versículo de número 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, é o princípio da ciência. Ou seja, se eu quero ser um homem sábio, se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser uma pessoa sábia, você tem que primeiramente entender que sem Deus nada você vai poder fazer perante Ele, perante as coisas que Ele nos requer. Claro, você vai fazer muitas coisas sem Deus,
Mas aquilo que Deus determinou para a tua vida, que é o certo, você só vai conseguir fazer, só vai conhecer o plano de Deus se você tiver o temor. E o temor, mais uma vez eu falo, não é ter medo. O temor é saber quem Ele é, o Todo-Poderoso, o ser magnânimo que Ele é, infinito, o Deus de todo poder, e que eu sou falho, que eu sou miserável, fraco, pecador, mas que ao mesmo tempo eu sei que se eu seguir o seu caminho eu vou ser bem sucedido. Ou seja, o temor não é ter medo. O temor é saber quem eu sou, saber quem Ele é, e eu me lançar, e eu me confiar na sua palavra e nas suas ordenanças, porque aí eu serei bem sucedido. Ok? Então eu preciso andar com Deus. Né? E só para a gente terminar o versículo, olha o que a parte B fala. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus e nem da pessoa de quem a palavra fala, ela rejeita a sabedoria, ela rejeita o conhecimento, ela se faz leviana, ela se faz louca, não é verdade? Vá comigo, por favor, agora no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10. Vamos entender mais sobre o que representa o temor de Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas. Teu Deus, né, o Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, para o teu sucesso, para a tua vida, né? Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, sementes deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Ou seja, Deus separou aquele povo para, né, servir ao Senhor, para servir a Ele. E hoje também essa palavra se aplica a nós, porque foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor quem te chamou para a novidade, para as boas novas. Né? Embora essa palavra aqui fosse para o povo ali hebreu, nós também somos descendência desse povo pela fé, porque todas as nações da terra são descendência, né, de Abraão. Todos aqueles que são chamados pelos nomes do Senhor. Amém? Então Deus revela os seus segredos para os seus profetas. Né? E quem são os seus profetas? Aqueles que ouvem o Senhor falar. Lembra quando Samuel ele ouve a voz de Deus pela primeira vez? Samuel estava dormindo ali e ele escuta uma voz dizendo: Samuel! E ele acorda, ele levanta e ele vai até o profeta. Me chamou o profeta? E o profeta diz: não chamei. E Samuel volta a dormir e outra vez ele escuta: Samuel! Samuel! E ele vai em direção ao profeta. Falou: me chamou o profeta? O senhor quer falar comigo? E o profeta: não lhe chamei, Samuel. E assim continua. Até que o profeta fala: Samuel, é Deus que está falando contigo. Deus quer falar diretamente contigo. Tem coisas que Deus vai falar diretamente contigo, amados. E isso também é o dom da profecia sendo manifestado. Porque o dom da profecia nada mais é de que Deus falar o que Ele quer fazer, o que Ele há de fazer, e Ele está revelando aos seus profetas. Aí o profeta, que todo mundo acha que é aquela pessoa que está no púlpito com o microfone na mão, não é só essa característica que faz da pessoa ser um profeta. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e dentro do seu ministério, dentro da sua
capacitação que Deus colocou, dentro da sua posição que Deus colocou, ele vai manifestar o seu dom. Se é para profetizar no altar, ele vai profetizar, ele vai pregar a palavra. Se é para ele entregar para alguém uma mensagem diretamente de Deus, Deus vai revelar e vai dar discernimento. Mas também o profeta é aquele que vai interceder, é aquele que vai ouvir o juízo de Deus, mas ele não tem poder, não tem autoridade ou não tem uma direção de Deus para ir lá e falar, como foi o caso de Ló. Quando Deus fala para Abraão, ó Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Já era um juízo ali. Então Abraão começa a interceder. Abraão não vai correr para aquela cidade para eles meter o pé de lá, porque primeiramente eles não creem. Segundo, que era o juízo de Deus, já estava estabelecido, né? Mas ele revelou ao seu profeta o que ele ia fazer. Então, a profecia, o dom da profecia exatamente fala sobre isso, sobre ouvir Deus falar, sobre ouvir os segredos que Deus tem para falar, do que ele irá fazer dentro dos próximos dias, ou dos próximos anos, enfim. Então esse é o segredo que Deus quer revelar aos seus profetas, né? Então vá comigo, por favor, para a gente continuar agora no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós vai falar também sobre isso, né? Amós, capítulo de número 3. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Olha o que diz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, é o que Deus está confirmando, né? Como ele fez com Abraão, como eu falei, para citar um exemplo, né? Certamente o Senhor Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Então você vê que Deus, ele tem esse cuidado, ele nos dá essa oportunidade, mesmo quando vem uma palavra dura, uma palavra de juízo, ele vem primeiro ou para alertar, ou para a gente interceder, ou simplesmente só para avisar, só para você ficar sabendo que eu estou fazendo. Quando vem o juízo sobre a terra, Deus revela os seus profetas. E muitas vezes não é nem para entregar, nem para interceder, é só para que ele fique sabendo que é ele que está fazendo, para que você não murmure, para que você não contenda aquilo que Deus está fazendo. Esse que é o segredo aqui. Olha o versículo 8. Aqui fala de uma maneira mais profética, mais poética. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então é isso que Deus quer para a nossa vida nos dias de hoje. Sabe que o homem, ele está cada dia mais perdido nas suas atividades, na sua vida cotidiana, porque ele parou de ouvir a Deus. Ele parou de observar a sua palavra, ele parou de escutar o que Deus está falando, né? E isso é muito triste, porque Deus fica muito triste e aborrecido quando ele fala e o homem não profetiza. Quando Deus fala e o homem não cumpre aquilo que Deus determina. Aí mesmo no capítulo, no livro de Amós, agora no capítulo de número 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando o homem para de ouvir o que Deus está falando, Deus também para de falar. Quando o homem decide que ele não quer mais ouvir a Deus, Deus também para de falar, né? Claro que Deus vai enviar os seus profetas, ele é o pastor que deixa as 99 para resgatar, mas quando a pessoa fala, não quero mais, Deus também entrega, né?
a pessoa às suas próprias vontades. A palavra fala sobre isso lá em Romanos, mas antes de irmos a Romanos, vá comigo, por favor, ao livro de Oséias agora. O livro do profeta Oséias, só você voltar aí, capítulo de número 4. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O povo que não busca conhecer os princípios de Deus vai perecer, amados. Por quê? Como ele mesmo falou lá em Deuteronômio, que ele nos dá o seu mandamento, os seus estatutos para o próprio bem do povo, do seu povo. Não é porque Deus ele tem ali uma ideia. Não, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Foi ele quem nos criou. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele ouve e vê coisas que nós nem imaginamos. E ele sabe, amados, ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Olha o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6 em diante. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então olha o peso que era um homem que para de ser quem ele foi formado para ser. Se é um profeta, se é um sacerdócio, se é um chefe de família, não importa, mano. Um homem que ouve ao Senhor, ele é profeta, ele é sacerdote. Ainda que ele não seja de ofício, de estar no templo, de estar no serviço lá do eclesiástico, falando para a igreja, não adianta, amados, não adianta você fugir do seu chamado. Não adianta, porque tem profetas que profetizam sobre os púlpitos, sobre os altares, e tem profetas que profetizam dentro de suas casas, dentro das suas empresas, dentro do seu cotidiano. Aonde quer que ele vá, ele é um profeta. Amém? Versículo 7. Então, versículo 6 ele termina. Também eu me esquecerei dos teus filhos, da tua descendência. Que coisa mais triste do que essa? Por quê, mano? Por que isso? Por que ele vai estar falando que vai se esquecer dos teus filhos? Porque o homem, ele é como um arqueiro. E os filhos são como as flechas. Então o homem, quando ele para de profetizar, quando ele para de exercer aquilo que ele foi formado para ser, ele deixa de fazer o seu ofício, ou seja, as suas flechas vão continuar nas suas alparcas, nas suas aljavas, melhor dizendo. Então, os filhos que deveriam ser lançados no mundo, como profetas, como levitas, como sacerdotes, como empresários, como pessoas que fazem diferença, por causa do profeta que está naquela casa, que deveria ser esse arqueiro e renunciou a sua vida, o seu chamado, ele também está condenando a sua casa a perecer. Ok? Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e a da maldade, dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre eles os seus caminhos e darei a recompensa das suas obras. O juízo nada mais do que é isso, do que a recompensa das nossas próprias obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência, tiram o conhecimento, a ciência. Versículo 12. O meu povo consulta a madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e ele se corrompe apartando-se da sujeição a Deus. Todo homem que não conhece a Deus vai ouvir,
vai obedecer qualquer espírito que finge ser Deus. Aqui ele está falando, o povo consulta a madeira. O que é consultar a madeira? Eram os ídolos que eram feitos para se adorarem a outros deuses, né? Eu não sei se você viu aquela série que fala da Daniela Pérez. Em um determinado momento, vai falar lá que o assassino, ele usava uma imagem, se eu não me engano, de Nossa Senhora, mas dentro dessa imagem, ele tinha objetos ali de cunho religioso. Ou seja, usava-se aquela imagem que para alguns segmentos religiosos, cristãos, católicos, como se fosse um disfarce para colocar ali os seus cultos pagãos, satânicos, que quer que seja. Ou seja, um espírito se apossava daquela imagem para que ela pudesse estar ali abençoando o trabalho daquele homem, para que o serviço que ele fazia, as apresentações, fossem vistas por essa entidade que estava disfarçada nessa imagem. Por isso que a palavra de Deus vai falar, não façam imagens de esculturas, não se prostem a elas, não se curvem a elas. Por quê? Porque o espírito da maldade, o espírito maligno vai se apossar daquela imagem para que você adore a ele, para que você sirva a ele. Por isso que a palavra de Deus proíbe essa prática. Ok? Versículo 13, continuando aqui. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando estas adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e como as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ou seja, o povo que não tem o conhecimento de Deus vai ser confundido, vai ser enganado. Por isso que quando você escolhe não obedecer a palavra, você está no caminho errado, você está vulnerável a essas práticas pecaminosas, que parecem muitas vezes que fazem sentido para você, mas que no final das contas vão ser caminhos que vão te levar à morte. Ok? Continuando aqui para a gente encerrar. Vá comigo lá em Romanos, capítulo 1. Olha o que a prática de abandonar a palavra de Deus nos leva. Romanos capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram com os seus corações e insensatamente se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem que é corruptível, como a do homem, dos animais, das aves, dos quadrúpedes, de répteis, ou seja, das imagens de escultura. Não façais para vós imagens de esculturas, nem o que se pareça do algo do céu, ou da terra, ou debaixo da terra. Não façam. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, os desejos, a inclinação dos seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando eu deixo de obedecer a sua palavra, eu estou abdicando da sua proteção, do seu cuidado, do zelo do Senhor tem para com a nossa vida. Para a gente encerrar, olha o que Jesus fala lá em João, capítulo 15, versículo 14 em diante. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito
conhecer. Todo homem que é instruído pelo Senhor, todo homem que é instruído pelo Pai Todo-Poderoso, ele se tornará amigo de Deus. Que você seja um homem que é amigo de Deus, que você seja uma mulher que é amiga de Deus. Mas para isso, você tem que ouvir e conhecer o Senhor. Tem que conhecer a Ele, os seus princípios, o seu caráter, e Ele lhe revelará os seus segredos, que fará você caminhar seguramente. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.